Olá! Hoje a nossa viagem é para um lugar bem diferente. A gente vai deixar um pouco de lado os dados, os gráficos, para mergulhar numa floresta super serena lá na Índia Antiga. A ideia é descobrir uma história que foi contada pelo silêncio e pela natureza. Então, vamos tentar imaginar esse lugar. Pensa numa floresta, sabe, bem exuberante. Aquela luz do sol passando por entre as folhas, criando desenhos no chão. E ali, perto de um riacho, vários cervos bem tranquilos, reunidos. É, é exatamente aí, nessa calmaria toda, que a nossa história começa. E bem no coração dessa floresta tem um jovem. Ele está despertando. Sabe, ele estava meditando muito, muito profundamente debaixo da sombra de uma árvore. E quando ele abre os olhos, ele vê o mundo com uma clareza, assim, impressionante que ele nunca tinha experimentado. E é com essa clareza que ele começa a falar. E esse momento, que é tão quieto, tão íntimo, ficou conhecido como o primeiro sermão. Mas olha, não foi um discurso para uma multidão, não. Foi um compartilhamento, uma partilha de sabedoria com os seres talvez mais puros dali. Vamos ouvir o que ele tinha a dizer? Mas afinal, o que ele disse? Bom, as palavras que ele compartilhou com os servos não eram nada complexas, na verdade. Eram verdades universais, sabe? Sobre a própria existência. Verdades que regem tudo, desde uma folha caindo de uma árvore até o curso da nossa própria vida. A primeira grande verdade é essa, a da interconexão. A ideia de que nada existe sozinho, isolado. Tudo está ligado. É só a gente pensar no ar que respiramos, que um dia já foi parte de uma árvore. O mundo é como se fosse um grande rio, sabe? Onde cada gota, cada ser, influencia o fluxo inteiro. A segunda verdade é sobre a impermanência. É que tudo está sempre em movimento, num fluxo contínuo. Nada permanece. A única coisa que é constante é a própria mudança. E quando a gente junta essas duas ideias, a interconexão e a impermanência, a gente percebe que a realidade não é como uma fotografia estática. É mais como um filme, sabe? Que está sempre em movimento. E quem consegue entender e viver essa verdade é chamado de Tathagata. Mas veja bem, isso não é um título, é mais uma descrição do que a pessoa se tornou. Significa ser como a própria natureza, parte desse fluxo constante de mudança e de interconexão. As ondas, o vento, os servos, nós, tudo surge e desaparece dentro desse único e imenso rio que é a existência. Mas ainda fica aquela pergunta, né? Por que falar com os servos? O que eles tinham de tão especial para serem os primeiros a ouvir essa verdade? A resposta, olha, está na forma como eles eram vistos na Índia Antiga. Naquela época, na Índia, os servos eram vistos como seres muito especiais. Pensa só, um elefante, por exemplo, representa a força. Já o servo simbolizava a serenidade, a beleza natural, a pureza. Basicamente, a harmonia com a própria natureza. Eles eram reflexo de uma mente em paz, em total sintonia com o mundo. E essa harmonia toda dos servos nos leva a uma reflexão importante sobre nós mesmos. Se eles representam esse estado tão natural, onde é que nós, seres humanos, nos encaixamos nisso tudo? E aqui está o ponto central da história, eu acho. Animais como os servos, eles vivem em sintonia total com a verdade da natureza. Eles simplesmente são. Agora, nós humanos, a gente muitas vezes se perde. Nosso coração fica preso por desejos, por apegos, e isso nos afasta dessa conexão. É o que pode gerar aquela sensação de que algo está faltando, sabe? Aquela insatisfação. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Ouvir o ensinamento não é um ato intelectual. Não é só entender as palavras. É um ato do coração. É sentir essa verdade da mudança e da interconexão na nossa própria vida. E a partir daí, praticar isso para a gente conseguir reencontrar aquele estado de harmonia. Bom, a essa altura a gente já conhece a história, o ensinamento e para quem ele foi falado pela primeira vez. Mas quem era esse jovem? E que nome recebeu esse caminho de vida que surgiu a partir do que ele disse? O nome desse jovem era Siddhartha Gautama. E é fundamental lembrar que ele era um ser humano. Sentia fome, cansaço, até raiva. Mas, na sua busca pessoal, ele encontrou um equilíbrio, o chamado caminho do meio, e assim despertou para a verdade. Tempos depois, o mundo passaria a conhecê-lo como Buda. A verdade que ele falou e o modo de vida que surgiu a partir dela receberam um nome: Dharma. E talvez a parte mais bonita disso tudo é que o Dharma não é uma coisa só para humanos, de jeito nenhum.
É uma verdade que ressoa em toda a natureza. Ela está aberta a todos os seres vivos, desde aqueles servos lá na floresta até cada um de nós, hoje. Então, no fim das contas, a pergunta que fica é: como essa história, esse eco de uma terra tão distante, ressoa dentro da gente hoje? No meio do nosso mundo tão agitado, como é que a gente pode fazer para ouvir a mesma verdade que os servos ouviram naquela floresta silenciosa? Fica aí a reflexão.